convidar você a meditar junto comigo. Como eu disse, nós vamos falar sobre Jonas, um profeta com opinião. A primeira coisa que a gente vai fazer é buscar a direção de Deus. Amém? Incline a sua cabeça, vamos orar ao Senhor. Santo e eterno Deus, nós queremos te louvar, Pai, te engrandecer e te agradecer por todas as bênçãos. Queremos colocar diante de ti as nossas vidas, em especial pedir que tu uses os meus lábios para que a tua palavra, o teu desejo, aquilo que vem do teu trono, possa ser comunicado nesta noite. O único a ser louvado e adorado aqui é o Senhor. Que, Senhor, eu diminua e o Senhor cresça em nome de Jesus. Amém. Agora sim. Está vendo essa criança aqui? Esse aqui é o Robson. O Robson, ele canta, não tanto assim, ele canta, mais ou menos, né? Quebra o galho, dá para show. O Robson é alguém que Deus distribuiu alguns dons na vida dele, como com certeza também distribuiu na minha e na sua. Nesse ano da intimidade, quando nós chegamos no nosso primeiro culto, já no final do ano, cada um de nós fez uma avaliação da sua vida, fez uma retrospectiva e observou o que vem à frente, o que esperar de 2021, o que Deus tem preparado para nós, o que na verdade Deus quer falar com você e como Ele quer usar você. Para este propósito, Deus colocou no coração do pastor Jefferson o ano da intimidade. Nós sabemos pela palavra de Deus que a intimidade com o Senhor gera o que a própria palavra diz. Se eu busco a presença de Deus, Ele acrescenta as demais coisas. Buscai primeiro o reino e a justiça, e as demais coisas Ele irá acrescentar na minha vida e na sua. Veremos hoje que Jonas era alguém que tinha intimidade com Deus, mas também ele tinha uma intimidade com uma certa dificuldade. Sua intimidade esbarrava naquilo que ele tinha como senso de justiça. Veja o que diz a palavra de Deus, que é o nosso texto básico, e tem vários textos que nós vamos ver. Vamos ver primeiro Jonas 1, de 1 a 3. Vai sair ali na tela, eu vou ler com vocês por aqui, embora eu tenha os textos já preparados ali. Jonas 1, de 1 a 3. Atenção, é ao vivo e a cores. Se não acontecer, é porque houve alguma dificuldade, mas fica tranquilo. Olha, aconteceu, melhorou. Vamos lá, Jonas 1, de 1 a 3, na Nova Versão Internacional, tá bom? Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis, desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. 2. Só que tu já botou no 3, tá? Aqui o Jonas já está fugindo. A gente pode voltar lá para o 1, que a gente vai ver uma ordenança de Deus. Olha só, o que Deus fala para Jonas? Ali no 3, o Jonas já estava fugindo. Ele já não queria cumprir aquilo que Deus pediu para ele, aquilo que Deus ordenou a ele. E qual foi essa ordenança? A palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem. Olha o que diz o 2, e o 3 a gente já leu. Olha o que diz o 2. Vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. No 3 nós vimos que Jonas fugiu. Jonas, embora tenha intimidade, nós vamos ver isso depois, mais à frente, ele não quis cumprir uma palavra de Deus, aquilo que Deus havia ordenado que ele fizesse, porque o senso de justiça dele foi além, e ele na verdade extrapolou a capacidade de entendimento sobre Deus, em que pese ter intimidade. Então nós aprendemos que intimidade não é somente ter intimidade. Eu preciso ter intimidade, mas eu preciso também obedecer. É outro detalhe. Eu posso ter intimidade e não obedecer.
Olha o que diz lá, Jonas 3, de 1 a 6. Jonas 3, de 1 a 6. De novo, Deus volta para Jonas. A gente sabe que lá no 2, o Jonas foi levado para o ventre do grande peixe. Uns falam baleia, tem um tumulto danado aqui teológico. Mas na verdade, Jonas, ao se afastar, Deus tira ele, leva para o mar. Ele tem um problema com os marinheiros, os marinheiros jogam sorte, e ele então é trazido de volta por Deus para poder cumprir a mensagem. Aí Deus volta a falar com ele no capítulo 3, versículo de 1 a 6, e ele diz de novo: a palavra do Senhor veio a Jonas pela segunda vez, com esta ordem, porque na primeira ele tinha fugido. Vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela a mensagem que eu vou dar a você. E Jonas obedeceu a palavra do Senhor e foi para Nínive. Era uma cidade muito grande, demorava-se 3 dias para percorrê-la. Jonas entrou na cidade e percorreu durante 1 dia, proclamando: daqui a 40 dias Nínive será destruída. 5. Os ninivitas creram em Deus, proclamaram jejum, e todos eles, do maior ao menor, vestiram-se de pano de saco. 6. Quando as notícias chegaram ao rei de Nínive, ele se levantou do trono, tirou o manto real, vestiu-se de pano de saco e sentou-se sobre cinzas. A primeira coisa que, ao lermos sobre Jonas e vermos por que ele desistiu, por que ele não quis anunciar a palavra aos ninivitas, tem um motivo nisso. Os ninivitas eram um povo que faziam parte do Império Assírio. O Império Assírio naquela época, ele era muito, vamos dizer assim, malvado, rigoroso. Ao participar da guerra, eles tratavam aqueles que eles venciam de uma forma muito cruel. E a fama deles se espalhou. Eles também tinham uma luta muito grande, que travaram durante muito tempo. A gente vê em 2 Reis, Senaqueribe foi um dos reis que teve essa dificuldade. E a gente verifica que os ninivitas, ao batalharem com o povo de Israel, eles causaram muitas mágoas, tristezas, ira, raiva, ódio, todo tipo de afastamento. E Jonas sofria esse problema, porque entendia que aquele povo, diante da justiça que ele tinha no coração, não precisava ser salvo, não deveria ter aceitado o perdão de Deus, porque na verdade eles já haviam feito coisas horríveis contra o povo de Israel. Olha o que diz lá Jonas 4, 1 e 2. A gente vai ver em Jonas 4, 1 e 2 o que Deus providencia e como Jonas trabalha isso. Porque ele ficou, a gente sabe que era porque este povo destruía de forma totalmente raivosa e maldosa, com crueldade, o povo com quem eles batalhavam, inclusive o povo de Israel. Olha o que diz lá 4:1. Mas Jonas ficou profundamente descontente. Descontente com o quê? Com a ordenança de Deus, para que ele fosse lá falar sobre Deus para eles, para que eles pudessem se converter, se arrepender. Ficou descontente com isso e enfureceu-se. Ficou irado no seu coração por causa dos ressentimentos que ele tinha em relação àquele povo. Então ele orou ao Senhor: Senhor, não foi por isso que eu disse que quando eu ainda estava em casa, foi por isso que eu me apressei a fugir para Tarsis. Eu sabia que tu és Deus misericordioso e compassivo, muito paciente, cheio de amor e que promete castigar, mas depois se arrepende. Essa é a história da minha vida e da sua. Essa é a história que você já ouviu várias vezes do lado de fora da igreja, onde disseram para você: mas o que acontece? Aquele cara que está ali na igreja agora era um baita sem vergonha, se converteu.
E agora? E muitas vezes nós mesmos dizemos: não vou nem falar do evangelho para esse cara, porque se eu disser alguma coisa para ele, na verdade, eu vou estar com um senso de justiça perdido, porque ele já vai para o inferno mesmo, está enrolado. Mas Deus trouxe uma missão, um trabalho, um projeto para a IBAG. E esse projeto envolve a minha vida e a sua, mesmo que ainda você não tenha se convertido e nem saiba disso. Mas Deus tem um projeto na minha vida e na sua, porque Deus nos confiou o levar o evangelho através das nossas vidas, do nosso caminhar. E é óbvio que muitas das vezes nós temos dificuldades. Quer ver um outro profeta que tomou a decisão diante do Senhor em uma situação mais ou menos parecida? Vamos ler Atos 9, de 10 a 17. Atos 9, de 10 a 17. Nós temos aqui um outro profeta, o nome dele é Ananias. O que aconteceu em Atos 9? Paulo, que chamado Saulo, e para os gentios aí fica Paulo e Saulo, dependendo se é judeu ou gentio. Saulo teve uma experiência com Deus na estrada de Damasco. Deus apareceu para ele, Jesus disse para ele assim: Saulo, por que você me persegue? E aí Saulo disse: mas quem é tu, Senhor? E Jesus diz: eu sou Jesus a quem tu persegue. A história de Paulo é que ele era perseguidor dos cristãos. Ele recebeu cartas. No capítulo 9 a gente vê que ele recebeu cartas para poder passar pelas cidades circunvizinhas, para poder destruir, para acabar com a seita daqueles que falavam sobre o caminho, que era o início do evangelho. Eles anunciavam o caminho, que hoje você entende como o evangelho de Cristo. O que aconteceu com Saulo? Olhe bem, primeiro Saulo, ele tem uma queda, porque há uma luz muito forte, que era a ação de Deus naquele momento, e ele então fica cego durante 3 dias. Olha o que acontece depois disso. Deus diz então: em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. O Senhor o chamou numa visão. Ananias. Eis-me aqui, Senhor, respondeu Ananias. O 11, o Senhor lhe disse: vá à casa de Judas, na rua chamada direita, e pergunte por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando. Numa visão, viu um homem chamado Ananias chegar e impor-lhe as mãos, para que voltasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, tenho ouvido muitas coisas a respeito desse homem e de todo o mal que ele tem feito aos seus santos em Jerusalém. Ele chegou aqui com autorização dos chefes dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor disse a Ananias: vá, este homem é meu instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e seus reis e perante o povo de Israel. 16. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo, o Senhor Jesus, que lhe apareceu no caminho, por onde você vinha, enviou-me para que você volte a ver e seja cheio do Espírito Santo. Olha o que aconteceu aqui. Observe que Ananias, mesmo sabendo de todas as dificuldades, em contraponto do que Jonas teve, da versão de Jonas, de como ele agiu, o que ele diz? Ele reconhece, depois da palavra do Senhor, Saulo como alguém aceito por Cristo e caminhando com ele. 17. Então Ananias foi e entrou na casa, impôs as mãos sobre Saulo e disse: irmão Saulo. Agora o 18. Imediatamente, algo como escamas caíram dos olhos de Saulo, e ele passou a ver novamente. Levantando-se, foi batizado.
Essas duas passagens nos trazem duas coisas que vão acontecer no ano da intimidade, comigo e com você. A intimidade é algo que precisa ser desenvolvida. Quando eu e você aceitamos a Cristo, o Espírito Santo de Deus nos selou. Existe um selo em nós, dado por Deus, que é o Espírito Santo. Mas o fato de sermos selados não quer dizer que tenhamos plenitude do Espírito. Quer dizer que precisamos mergulhar nas águas do Espírito. Olha o que diz Ezequiel 47. Vamos lá para Ezequiel 47, de 1 a 5. Ezequiel 47 foi uma visão que Ezequiel teve, que jorrava água do trono. Jorrava água do trono. Em Apocalipse 22:1, a gente vai ver o que é essa água. E vai ver também que uma das coisas que na palavra de Deus exemplifica o Espírito Santo é água. Olha o que ele diz aqui. Um homem levou-me de volta à entrada do templo e vi a água saindo debaixo da soleira do templo, indo para leste, pois o templo estava voltado para o oriente. A água descia debaixo do lago, sul do templo, ao sul do altar. Ele então me levou para fora, pela porta norte, e conduziu-me pelo lado de fora até a porta externa, que dá para leste, e a água fluía do lado sul. No 3 nós vemos o primeiro detalhe, que cada um de nós, ao buscarmos essa intimidade, vai mergulhar nas águas do Espírito. Olha o que diz lá. O homem foi para o lado leste com uma linha de medir na mão, e enquanto ia, mediu 500 metros e levou-me pela água que batia no tornozelo. O 4. Ele mediu mais 500 metros e levou-me pela água que batia no joelho. Segundo nível. Mediu mais 500 metros e levou-me pela água que chegava à cintura. Terceiro nível. Então veja que mergulhar no Espírito, aprender sobre Ele, permitir que o Espírito Santo de Deus seja o nosso guia, esta intimidade com Deus que vem através do Espírito, é algo que é um processo, mas ele é simples. Ele é um processo onde eu e você nos consagramos. E é um processo que não depende de Deus, que não está debaixo da autoridade para que Ele diga faça. Ele pergunta: vem? Posso entrar? É aqui que entra a minha e a sua responsabilidade. Porque não é conhecer palavra, não é guardar esta palavra e entendê-la, porque nós aprendemos na palavra de Deus que o próprio Satanás conhece a Bíblia melhor do que nós, mas é obedecê-la. É na verdade obedecer às orientações de Deus, como Ele fala conosco, o que Ele providencia para nós. E a IBAG tem tido momentos de crescimento que só são respondidos e aceitos porque Deus tem agido pelo seu Espírito em nosso meio. Há 6 anos atrás, me lembro disso e só estou dizendo 6 anos porque ontem, conversando com o pastor, eu descobri que foram 6 anos, porque normalmente eu esqueço. Mas há 6 anos atrás, Deus nos trouxe para a CIB, Segunda Igreja Batista de Cachoeirinha, ligada à Primeira Igreja Batista de Cachoeirinha. Rui Ramos, e agora já mudou, está do outro lado. Nós fomos membros lá, praticamente um dos fundadores aqui. Não existia nada nisso aqui, só tinha o templo aqui do lado. Quando nós chegamos aqui era chão batido. A primeira vez que eu cheguei aqui com a minha filha, que hoje está com 25, mas era desse tamanho, era pequenininha. E Deus nos trouxe nesse primeiro momento. A gente fez um trabalho aqui, com o crescer do trabalho,
Deus colocou um pastor, esse pastor conduziu o trabalho. E pelas idas e vindas nós chegamos a um momento em que o trabalho tinha 4 pessoas, há 6 anos atrás. Há 6 anos atrás nós não tínhamos cerca nesse lugar, não tinha nada, estava tudo destruído. E as pessoas que aqui estavam, eram 4 pessoas que vinham aos cultos. Dessas 4 pessoas, uma delas disse: eu vou entregar a chave. Orlandinho Silva, que eu brinco. O Orlando disse para o Marquinhos, que ainda está conosco hoje: Marquinhos, eu vou entregar a chave na junta. O pastor Jurandir teve uma experiência com Deus indo para Porto Alegre. E então ele aceitou vir para pastorear aqui. E eu trabalhava com ele, trabalho ainda, mas ele já não está mais no escritório, eu trabalho online hoje. Mas nós trabalhávamos juntos no escritório do filho dele, Tarsis. E ele então nos convidou para vir para cá. E eu falei com a esposa: fofa, chamo de fofa, tá? Fofa. Marcão brinca comigo de vez em quando, mas está tudo certo. Eu digo: fofa, o pastor Jurandir, ele vai assumir a CIB. Vamos lá ajudá-lo? E ela disse para mim assim: Ícaro, nós estamos na primeira, aqui a Thaís ainda tem um respaldo para que ela possa, na idade dela, ter pregações e algumas coisas, alguns trabalhos que ela pode participar. Se nós formos para lá, para a CIB, não tem trabalho para que ela possa participar. Eu disse: fofo, quando você estiver pronta, você me avisa. E fui orar. O tempo passou. Aí o Fábio, é meu cunhado, aquela coisa pequena ali, ó, é meu cunhado. A esposa é que é grande, ele é pequeno, tá? Então o que acontece? O Fábio deu uma de engraçado e marcou um jantar na casa dele. Se chamou toda a família, eu, a esposa, a sogra. Na época o sogro estava dentro do contexto ainda, não tinha falecido, ele faleceu em 2018. E nos chamou. Eu queria chamar vocês, vamos fazer uma janta. Aí eu pensei: vamos comer, né? Não tá legal, vamos lá, vamos ver o que é. Quando nós chegamos na casa do Fábio, o Fábio fez todo aquele charme, conversou conosco, apresentou a mesa, oramos, coisa de crente, né? Depois ele para um instantinho, eu falei: pronto, vem troça aí, era agora que vem o problema, quer ver? Aí ele vem e diz assim: família, queria comunicar uma coisa a vocês. Ele já vinha orando durante um bom tempo, e nós lá em casa também tínhamos buscado a Deus sobre isso, mas nós não tínhamos tido comunicação sobre isso, eu e ele. E aí ele vira e diz assim: olha, nós estamos orando e recebemos de Deus uma orientação para ir para a CIB. Nós estamos indo para a CIB. Aí eu olhei para ele, digo: negão sem vergonha. Foi ou não foi? Tipo, você é um negão sem vergonha, porque você foi na frente só porque eu estava a fim de ir. Agora eu vou ter que esperar porque a esposa não decidiu nada ainda. Então o Fábio veio com a Vivi em primeiro momento. Tivemos também uma outra experiência que o pastor teve ao passar por aqui. Nosso pastor hoje, naquela época, era seminarista. E ele, ao passar por aqui, Deus falou ao coração dele: você vai pregar aí. E ele hoje consagrou-se pastor, veio para cá, junto com ele mais um grupo, nós éramos 25 naquele período, que Deus trouxe para cá. Deus tem juntado pessoas nesse lugar, trazido pessoas dos mais diversos lugares. Não é na nossa força, não é na nossa capacidade, não é porque nós somos inteligentes ou porque tenhamos dito nada diferente. É porque Deus está reunindo pessoas nesse lugar para um propósito. E esse propósito está lá naquela plaquinha. Eu e você temos o privilégio de caminhar com Ele. Ele começou isso há 6 anos atrás, 2014. A esposa demorou um pouquinho para decidir, mas quando ela decidiu, nós viemos para cá. E quando chegamos aqui, todos
todos, indistintamente todos, desde o primeiro, o pastor, até o último membro que chegou aqui. E aqueles que estavam aqui foram tratados por Deus. Por quê? Porque Deus tinha um projeto. E Ele está desenvolvendo esse projeto, chamando você para fazer parte dele. E chamando você e perguntando: o que eu posso fazer com a sua vida nesse meu projeto? Nós já tivemos uma experiência que foi contada aqui, foi do Rafael, em que ele pediu a Deus, começou a perguntar para Deus. E ele perguntou: Deus, eu tenho que definir se eu trabalho de manhã, de tarde ou de noite, para que eu possa me dedicar à tua obra conforme está no meu coração. O senhor pode me orientar como fazer? E Deus disse para ele, numa experiência que ele teve no hospital: o problema não é você decidir. O problema é que você tem que me dizer quanto tempo você tem para mim. Quanto do teu tempo está disponível para que eu possa usar. O que você me der, eu vou usar. E Rafael de lá para cá vem trabalhando para apresentar ao Senhor mais tempo. Quando se fala da palavra de Deus e do projeto de Deus, ele não está ligado só ao Robson que canta, ao Ícaro que de vez em quando Deus usa para pregar nessa ou naquela palavra, para dirigir este ou aquele trabalho, mas a todos nós. Porque quando a gente fala de reino, o reino não é composto só de líderes. Todos nós temos uma missão universal. Essa missão universal, primeiro a gente vai ler ela em Atos 1:8. Atos 1:8, bota lá para nós. Missão universal que eu e você, todo servo de Deus tem. Abre lá para nós, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas. Aqui foi quando o Espírito Santo de Deus desceu, porque na verdade Jesus havia dito: eu preciso subir para que eu envie para vocês o Consolador. O Espírito Santo, esse que nós falamos que é a água, e que nós precisamos mergulhar nela. Quando eu e você mergulhamos na água do Espírito, aprendemos o quão falho nós somos, o quanto nos equivocamos nas decisões, aprendemos sobre a justiça de Deus que é perfeita e a nossa é falha. Nós não precisamos ajudar a Deus, nós precisamos depender de Deus. Eu não trabalho para que Deus precise da minha ajuda. Ele não precisa, Ele me dá o privilégio de falar dele. Ele me dá o privilégio de anunciar com a minha vida, com a sua vida, com a sua experiência. No reino de Deus não há favoritos. Atos 1:34. Atos 1:34. Mas 1:34. Esse é o 8. Deixa eu ver se eu não me... Pode ser que esse que vos fala, que é um cara muito bom, né, tenha se equivocado. Ele sempre se equivoca, mas ele é um cara bom. O importante é que nós possamos entender que... foi por isso, claro. João 4:14. Primeiro isso, depois o outro. Olha uma coisa que acontece para mim e para você. Olha algo que se desenvolve na minha vida e na sua. Olha lá. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. E é aqui que eu e você, com a nossa vida, com a água que jorra, com o mergulhar que vai depender de nós, é que o Espírito trabalha, é que o Espírito conduz, é que o Espírito nos leva, nos faz mergulhar e caminhar
de forma totalmente distinta em Deus. Por quê? Porque Ele é maravilhoso. Olha o que diz Mateus 28, 19 e 20. Mateus 28, 19 e 20 é o complemento de Atos 1:8. Atos 1:8 diz que eu e você somos testemunhas, mas porque isso não foi dito só para os discípulos lá, para aqueles que primeiro ouviram. Nós hoje ouvimos a palavra de Deus porque eles aceitaram a responsabilidade de caminhar e anunciar com a vida de cada um o Cristo que nós hoje conhecemos, o Cristo que é anunciado para mim e para você. Olha o que diz lá: portanto vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando a obedecer. O ensinar aqui, você e eu precisamos aprender. Como é que eu posso ensinar se eu não aprendi? Mas a verdade é que Deus, quando chama você, Ele te prepara. E é por isso que nessa noite, o primeiro culto de 2021, Deus já falou ao seu coração o projeto que Ele tem. Ele diz para o pastor que é o ano da intimidade. Mas eu não tenho dúvida que quando você chegar na sua casa hoje e no seu cantinho secreto conversar com Deus, você verá que Deus tem um plano na sua vida. Você verá que Ele quer usar você. E você não precisa se preocupar com conhecimento. Conhecimento teológico não quer dizer dependência de Deus. Conhecimento teológico é conhecimento teológico. Teólogo pode ser pastor. Pastor é um teólogo. A diferença entre eles é que um trabalha a razão e o outro trabalha a execução da vontade de Deus. Porque este que é pastor, ele não trabalha para explicar a razão na ciência, porque a razão na ciência não entende o que é a ação do Espírito Santo no meu coração e no seu. É por isso que teologia tem dificuldades de ser aceita pela ciência, porque eu e você, ao aceitarmos a Cristo, foge ao entendimento do ser humano comum. A palavra de Deus diz que eu só conheço a Deus pela ação do Espírito Santo de Deus. Fora isso, não. Então não basta que eu tenha conhecimento. Quando eu leio essa palavra, ela é viva e eficaz, penetra na divisão da alma e do espírito, mas ela faz isso pela ação do Espírito Santo de Deus. Eu e você só temos entendimento dessa palavra não porque fizemos curso de teologia. Não é por isso. Quantas vezes você já buscou a Deus na madrugada e ao ler a palavra, leu um versículo que você sequer conseguiu encontrar depois? Já aconteceu comigo algumas vezes. Na madrugada eu estou falando com Deus, estou dialogando com Deus, normalmente eu faço isso. E em dado momento eu descubro que a pergunta que eu fiz ao Senhor naquela madrugada está explícita no texto que eu estou lendo, como se Ele estivesse falando comigo diretamente. Não foi uma nem duas vezes que isso já aconteceu. E ao ler aquele texto, eu falei: caramba, eu nem sabia que tinha isso aqui. Olha só, Ele está me dizendo, está respondendo 100% que eu perguntei. Só que eu não consegui mais achar aquele texto. Eu tentei marcar, tentei encontrar e não achei. Mas quando eu li o texto, era do tipo, eu perguntei para Deus qual o nome da minha filha. E Ele respondeu: o nome da sua filha é Thaís. Era como se Ele estivesse respondendo automaticamente aquilo que eu perguntei. Mas isso é porque o Deus que nós servimos é soberano. E Ele fala conosco de uma forma muito especial. Então não é curso, não é teologia, não é conhecimento teológico, mas é conhecimento de Deus, intimidade com Ele.
Intimidade com Deus vai gerar em nós dependência. Dependência de Deus gera em nós obediência. E obedecer a Deus gera em nós comunhão. Isso não tem a ver com teologia. Por que eu digo que não tem a ver com teologia? Porque Deus se revela a nós, embora teologia tenha um significado nesse sentido, mas quando aprendemos sem a ação do Espírito Santo de Deus, não tem sentido. Acontece conosco o que já aconteceu nos últimos dias. Precisamos ressignificar a Bíblia. A Bíblia é perfeita, é inerrante em tudo que aqui está escrito. Mas quando nós não compreendemos nesta intimidade, podemos agir como Jonas, que na verdade tinha intimidade com Deus e sabia que o Deus que ele servia iria resgatar aquele povo. Olha o que Deus fala no último versículo de Jonas, Jonas 4:11. Bota lá para nós, Jonas 4:11. Quando nós trabalhamos isso, quando nós vivenciamos estas coisas, vemos uma série de dificuldades na vida da gente. Olha lá. Contudo, responde Deus, Nínive tem mais de 120 mil pessoas que não sabem nem distinguir a mão direita da mão esquerda, além de muitos rebanhos. Não deveria eu ter pena desta grande cidade? A justiça de Deus vai além da minha percepção. A justiça de Deus nos faz compreender que há algo novo. Há uma coisa que consta da palavra de Deus que eu e você precisamos entender, sejamos nós servos ou não. Lucas 10:2. Antes de Lucas 10:2, perdão, coloca para nós lá João 4:35. Olha o que acontece e o que tem acontecido e por que você está aqui. O que fez com que você chegasse aqui? Lucas 4:35. Vocês não dizem, daqui a 4 meses haverá a colheita? Eu lhes digo, abram os olhos e vejam os campos. Eles estão maduros para a colheita. Em outra versão diz, eles estão brancos para a colheita. E olha o que diz lá Lucas 10:2. Eu tenho 2 versões de Lucas 10:2. E eu vou ler essas 2 versões, depois a gente lê. Eu não sei se ela vai botar NVI, mas depois a gente pode ler, eu tenho aqui também. Lucas 10:2, na Nova Tradução Transformadora, diz assim: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Orem ao Senhor da colheita, peçam que envie mais trabalhadores para os seus campos. E a mensagem diz assim: uma colheita tão grande e tão poucos trabalhadores. Portanto, de joelhos, peçam ao Deus da colheita que envie trabalhadores. E na versão que ela colocou ali, que deve ser NVI, eles disse: a colheita é grande, mas os trabalhadores são poucos. Portanto, peçam ao Senhor da colheita que mande trabalhadores para a sua colheita. Eu e você, ou somos trabalhadores para esta colheita, ou somos participantes da colheita. Estamos na colheita, estamos no campo. E aí a minha vida e a sua vai ser usada para que eles sejam resgatados. A minha vida e a sua vai ser usada de várias formas. Hoje, o Ícaro está tendo o privilégio de falar com vocês sobre a palavra de Deus. Hoje eu sou o que eu brinco, pregadeiro. No dia 10 eu vou ser o faxineiro. Na palavra e na casa de Deus não tem acepção, não tem filho mais bonito, não tem preferido e predileto. Tem servo. Desde o pastor até o último membro nesta casa, temos trabalhado em todas as frentes.
Alguns irmãos sabem disso. Nossa percepção é: você veio para trabalhar no reino com aquilo que Deus te chamar. O que vai fazer da resposta que eu e você dermos a isso é se a água bate no tornozelo, no joelho, na cintura, ou se você está mergulhando diretamente no reino, no mar, na água que sai do trono. Olha o que diz Apocalipse 22, 1. Então um anjo me mostrou um rio de água da vida, que claro como cristal, fluía do trono de Deus e do Cordeiro. Rios de água viva fluirão do nosso interior. A nossa escolha está em: se eu sou alguém que está no campo, na colheita, já ouvi muito sobre Deus, estou preparado para isso. Ele diz: eu não faço acepção. Quer ver como ele diz isso? João, texto áureo da Bíblia, João 3,16 e o 17. Aqui você vê que Deus não faz acepção. Tanto você que nos assiste, que participa conosco pela internet online, e que provavelmente vai assistir esse culto num outro momento, eu não sei quando, e você terá a oportunidade de ver que o Deus, aquele que nós estamos falando e anunciando a você, é um Deus que te amou e me amou e amou cada um de nós que está aqui de uma forma muito, mas muito especial, a ponto de morrer por nós. E nós não precisamos fazer acepção de nada. Ele nos orienta pelo Espírito se devemos ir ou não, se devemos fazer ou não, se nós devemos ter um tema X ou Y para o ano, porque Ele conduz as nossas vidas em tudo aquilo que façamos. Mas para que isso aconteça, cada um de nós precisa render-se ao Pai. Quer ver? João 3,16 é o versículo áureo da Bíblia. Todo crente conhece ele, até o cara que chegou hoje. Porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o primeiro projeto. E aí ele diz assim: mas Deus não enviou Jesus, o seu Filho, ao mundo para condenar o mundo, mas sim para que este fosse salvo por meio dele. Quando falamos de coisas espirituais, situações espirituais, aprendemos na palavra de Deus que Ele é o único caminho, verdade e vida, que só por intermédio dele, eu e você temos acesso ao Pai. Jesus verteu o sangue na cruz, é o sangue que me purifica de todo pecado. E ele diz que onde abundou o pecado, superabundou a graça. E é por isso que o nosso primeiro personagem, que é Jonas, e ele diz: mas Deus, eu sabia que o Senhor ia acabar perdoando esse povo, por isso que eu não quis ir lá falar. E o outro diz assim: Senhor, esse cara perseguiu todo mundo e está indo contra o teu evangelho, quer parar com tudo isso? E Deus diz para ele: vai, porque eu preciso dele. E ele está dizendo para mim e para você, aqui em online: vem, eu preciso de você. Não importa o que você fez, nem quem você é, importa o que você será nas mãos de Deus. Se você entender que as realidades espirituais vão além da nossa capacidade, e que segundo a palavra de Deus eu só consigo percebê-las quando o Espírito Santo de Deus habita em mim, essa é a hora de você tomar uma decisão. Essa é a hora de você entender que ou você faz parte do campo que está branco para a colheita, e essa hora que você diz: olha, eu estou aqui, pode me colher? Cristo pode me aceitar como eu sou? Sabe o que ele diz? Ele diz: olha, eu quero atrair você, eu preciso me relacionar com você, eu quero ter com você uma coisa
melhor, algo diferente. Eu preciso que você entenda que eu amo você. Olha só, olha o que diz Hebreus 4,16. Hebreus 4,16. Hebreus 4,16 vai falar desta possibilidade de nos achegarmos a Deus. Hebreus 4,16 diz assim: assim, aproximemo-nos do trono da graça com toda a confiança, a fim de recebermos misericórdia e encontrarmos graça que nos ajude no momento de necessidade. Cristo veio para mim e para você, para que eu e você tenhamos vida e vida em abundância. O problema é que ninguém consegue chegar-se a Deus sem que Ele o atraia. Você hoje, nessa noite, aqui e online, Deus está te atraindo, Deus está te buscando. Deus quer que você compreenda qual seja a boa, perfeita e agradável vontade dEle. Você e eu somos instrumentos. O convite é: venha fazer parte deste reino, mas não desse reino terrestre, mas celestial. Deus nos prepara não para essa realidade, nos acompanha em tudo, acampando seus anjos ao redor e nos livrando de todas as coisas, mas nos leva para a eternidade. Nos cabe aceitar ou não. Nos cabe estar no campo e dizer: eu estou maduro para a colheita, e já falaram isso para mim, e agora é a hora de você dizer: eu aceito. Ou se você já está dentro deste campo da colheita e você é um instrumento de Deus para que outras pessoas venham, então Ele diz: deixe que eu decida o rumo que você vai. Deixe que eu faça na sua vida aquilo que eu já disse para você em Jeremias 29:11, que a gente já leu várias vezes aqui. Os planos de Deus são maiores que os nossos. O desejo dele é dar para mim e para você aquilo que o seu e o meu coração desejam. Mas muitas das vezes, nem eu nem você sabemos o que nós queremos, porque há confusão em nós. Nós somos tricotomistas: corpo, alma e espírito. Precisamos estar em unidade. O espírito está pronto para adorar. A alma precisa ser moldada pelo sangue de Cristo, para que nós possamos, como Paulo, dizer: e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E o viver que eu vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus. É assim que você está imaginando 2021? Você tem um quarto secreto na sua casa? Quer mergulhar no rio do Senhor? Mas para além do tornozelo, para além do joelho, para além da cintura, mas nadar, mergulhar no rio do Espírito. Certamente eu e você compreenderemos o caminho que Deus tem, porque Ele guia-nos com um amor incomparável. Às vezes nós bloqueamos o agir de Deus. Eu queria convidar você, e aí pode subir. O nosso grupo hoje na primeira pregação, no chamei, ficaram meio preocupados, né? Que eu não disse, mas agora pode, né? Eu não convidei, mas agora eu estou convidando. Queridos, você que nos assiste na internet, você que está conosco aqui, eu preciso fazer um convite para você. Eu não sei em que parte, em que área você está. Eu não sei se você faz parte daqueles que ainda precisam, estão lá no campo e prontos para serem colhidos, porque Deus trabalhou e morreu por isso e para isso. Uma única alma vale mais que o ouro do mundo inteiro, e Ele quer resgatar você. Eu quero pedir para vocês para cantarem de novo. A minha esposa está cansada. Olha,
Não está conseguindo subir. Subiu. Essa é minha esposa. É a minha esposa mais bonita, tá? É a única, tá? Então o que acontece? Eu quero convidar você a juntos nós nos colocarmos diante do Pai. Eu não sei se a sua condição é que você está no campo. Eu me rendo. Eu não sei se a sua condição é que você está no campo e que há necessidade de um de nós que já aceitou seja usado para ir lá buscar você. Mas eu sei que mesmo um de nós precisamos ter intimidade. Intimidade que gera obediência, dependência e comunhão. Eu queria que você, enquanto toca essa música, se Deus tocar no seu coração, se for aqui, levante sua mão. Se você é alguém que está no nosso meio e que ainda não tomou uma decisão diante de Cristo, e que sabe que é necessário, que é o primeiro passo que você precisa tomar, conhecê-lo, aceitar o seu sacrifício, esse é o seu momento, é a oportunidade que Deus dá a você. Se existe alguém aqui que está nessa condição, queria convidar você a orar junto comigo agora. Baixe a sua cabeça e vamos orar juntos. Repita comigo: Santo Deus, quero te agradecer pelo milagre da vida. Quero te pedir que coloque o meu nome no livro da vida, que tire o meu nome, Senhor, do livro da morte. Senhor, eu te peço que o teu Espírito adentre a minha vida, que o sangue de Cristo me purifique de todo o pecado. Eu aceito a Jesus como meu único e suficiente Salvador, e quero pedir: entra na minha casa, eu me rendo aos teus pés. Senhor, eu estou clamando a Ti, venha em meu favor, recebe a minha adoração, recebe o meu coração. Você que hoje está online conosco, essa oração também é para você. Coloque diante de Deus a sua vida, coloque diante de Deus esse momento e peça para Ele adentrar na sua casa. A palavra de Deus diz que nós podemos pedir para que nós e a nossa casa sirvamos ao Senhor. Então vem, renda-se aos pés da cruz, permita que Cristo esteja na sua casa, adentre na sua vida. Diga: eu aceito Jesus, o sacrifício dele vertido na cruz, na minha vida. Jesus, purifica-me, liberta-me. Em teu nome eu peço e agradeço. Tem alguém entre nós que ainda não fez isso, que gostaria de colocar a sua vida diante do Senhor, de dar o primeiro passo, de entrar na direção de Deus, pela aceitação de Cristo Jesus, nosso Salvador, rendendo-se aos pés dele? Tem alguém entre nós? Há alguém que gostaria de colocar a sua vida diante do trono de Deus? Se tem, levanta a sua mão. Se tem alguém, levante sua mão. Tem alguém que ainda não tomou uma decisão por Cristo? Deus trouxe. Você está conosco. Você tem essa oportunidade de render-se a Ele. Existe alguém conosco? Não? Então que Deus possa nos abençoar. Mas você que está nos assistindo online, tenho certeza que essa mensagem vai atingir seu coração. E o que eu digo para você é: coloque assim, hashtag uma nova vida com intimidade. E você pode buscar o endereço da nossa igreja ou de uma igreja próxima da sua casa. E renda-se aos pés de Cristo para aprender com Ele, para se juntar a nós.
como servos do reino, que comunicam esse evangelho. Mas se você já está conosco, se você já é um servo, eu quero convidar você a mergulhar no rio do Espírito, não para que a água atinja o seu tornozelo, não para que a água chegue ao seu joelho, nem à sua cintura, mas para que você tenha o privilégio de nadar no rio do Senhor. Que Deus possa nos abençoar, que você que nos assiste possa receber algo distante, diferente, automático, uma entrega ao Senhor que mude a sua vida. Nós falamos de um Deus vivo, um Deus que muda, que transforma, que restaura, um Deus que abre portas onde não existe, mas a decisão é nossa. Intimidade vai gerar a dependência. Dependência vai gerar em cada um de nós, uma vez dependentes, seremos obedientes, e uma vez obedientes, teremos comunhão. Que essa seja a sua e a minha, o seu coração e o meu, porque os desafios que Deus tem, não só para 2021, para todos aqueles que o servem, são desafios que dependem única e exclusivamente da ação do Espírito Santo na minha vida e na sua. Eu quero convidar você a orar junto comigo agora. Santo Deus, nós temos a primeira oportunidade de louvor e adoração a Ti no ano de 2021. Queremos Te agradecer e Te louvar, Senhor, por todas as bênçãos que já derramaste em nossas vidas. Queremos Te engrandecer, Senhor, porque sentimos o Teu conduzir, o Teu orientar em cada um de nós através do Teu servo, pastor Jefferson. Temos uma direção que foi dada por Ti, Pai, nos auxilia a compreendermos, a enxergarmos as coisas espirituais. Abre os nossos olhos. Senhor, guarda cada um que está conosco neste momento, guarda cada família, Senhor, para que elas sejam ricamente abençoadas por Ti. Que cada um daqueles que nos ouvem nesta hora, cada um daqueles que forem atingidos por esta mensagem online, que eles possam ter a oportunidade e a experiência contigo, pela ação do Teu Espírito. Que o Teu Espírito possa adentrar na vida de cada um deles, quebrando correntes, Pai, destruindo grilhões, abrindo cadeias e libertando cada um deles dos sofismas, dos pensamentos, das coisas que impedem a cada um deles de compreender o Teu desejo, o Teu querer para a vida deles. Que o Teu sangue, Senhor, seja derramado uma gota na vida e na família de cada um que está nos ouvindo e está participando conosco nesta hora. Que eles sejam libertos para a honra e glória do Senhor Jesus. Que eles possam ter um encontro pessoal contigo e se tornarem os profetas de Deus, preparados e usados como atalaias prontos para a honra e glória do Teu Filho. Que eles possam, com suas vidas, pela ação do Espírito Santo de Deus, agir de uma forma maravilhosa para povoar os céus, para que mais pessoas possam compreender este amor que foi vertido na cruz por Cristo Jesus nosso Senhor. Que o sangue dele, que nos purifica de todo o pecado, feche todas as portas que foram abertas. Como Teu servo, eu quero declarar toda sorte de bênçãos na vida das famílias e das pessoas que agora, neste instante, estão conosco online e fisicamente. Que eles possam ser ricamente abençoados por Ti. Que este ano seja um ano de vitórias, seja um ano, Senhor, de intimidade profunda contigo, para honrar e bendizer o Teu nome. Sabemos, Pai, que Tu estás à frente de todas as nossas decisões. O Senhor já está lá no final de 2021 e todas as coisas tem preparado para nós.
Te louvamos, te agradecemos e te engrandecemos. Te pedimos, ó Pai, que acampe os teus anjos ao nosso redor e nos dê o privilégio de adorar-te em espírito e em verdade. Nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus, nosso Salvador e Senhor. Amém.